Bom, vamos continuar nosso bate-papo sobre seguro viagem. Hoje a gente está recebendo aqui o diretor comercial da GTA, o Gelson Popazoglou. Gelson, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo no portal Panrock. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, é um Bom, prazer. vamos falar aí que é um prazer é nosso de recebê-lo aqui. Vamos falar aí sobre esse setor que está aí, enfim, no meio de toda essa pandemia. É um dos setores que acaba sendo mais importante, né, em relação a por toda essa questão da saúde, da segurança de viajar. Queria saber, fala um pouco sobre a GTA aí, como que vem lidando com essa crise desde o início, desde que o coronavírus se tornou uma pandemia global. Então, no dia 11 de março, quando foi declarada a pandemia, nós começamos realmente a falar sobre como seria a nossa atuação. A GT, ela se relaciona com 6.600 agências no Brasil. Então, você imagina que eu tenho uma estrutura de 150 pessoas lidando com 6.600 agências. Então, você tem uma força de trabalho, uma equipe de vendas muito forte. A partir desse momento, a gente começou a falar para as pessoas ficarem nas suas casas e montar a estrutura de home office. Então, você vê bem, só o Covid já fez uma mudança de postura de todo mundo, né? Todo mundo passou a trabalhar em casa, passou a adotar um trabalho home office, e se você discutisse esse tema em janeiro, as pessoas talvez falariam, não, eu não vou optar por essa opção de trabalho. Então, a GTA, não só a GTA como todos, né, foram com um home office, e nós estabelecemos uma nova forma de atuar com o nosso cliente. Então, o primeiro ponto foi colocar toda a nossa equipe de vendas em casa para protegê-los e se relacionar com esses clientes, né, utilizando as ferramentas, né. Hoje você tem várias ferramentas tecnológicas que podem te ajudar. Você tem o WhatsApp, você tem o e-mail, você pode usar o Zoom, você pode usar várias ferramentas para promover o produto e falar com as pessoas. Quando a gente fala nesse ponto do Covid, houve muitas perguntas, então as pessoas estavam com muitas dúvidas. Então, a principal preocupação nossa naquele momento era munir o mercado com informações que ajudasse as agências a responderem os clientes, porque a GTA tem 100% da sua venda através das agências, então 100% B2B. Então, eu precisava dar conteúdo e segurança para que eles pudessem deixar os clientes mais tranquilos, né? Então, você imagina, Rodrigo, nós temos um volume de 800 mil pessoas viajando por ano, então eu tenho essas pessoas espalhadas por todos os continentes. Então, você tem que dar suporte para que as pessoas estejam bem em todos esses locais, né? Então, um dos pontos foi montar uma estrutura para que a nossa equipe continuasse dando suporte. Depois foi dar uma assistência às agências de turismo, porque, como você sabe, o mercado zerou as vendas, né? Então, com essa situação de zerar a venda, você tem uma situação de fluxo de caixa. Então, nós começamos também a apoiar as agências, até aproveitando a medida provisória 948, que é exatamente para que eles não precisassem devolver a comissão. Ou seja, você pensar como essas agências podem passar por isso, né? E agora veio a medida 936, que é justamente para os 5 bilhões aí, para poder ajudar ainda mais o nosso setor. Então, a gente ela teve que se estruturar para poder dar esse suporte, e o principal foco era proteger os nossos funcionários e realmente dar suporte para as agências, né, para que elas ficassem com bastante conteúdo para poder dar o suporte para o cliente. Perfeitamente. A GTA sempre teve nessa estratégia de estar sempre muito próxima do agente. Como você disse, o agente de viagens é o canal exclusivo de vendas da companhia. Ano passado foram quantos agentes capacitados? O ano passado nós treinamos 10.320 pessoas. Esse ano a meta era 11 mil, mas ela foi prejudicada por essa situação, né? Mas um dos alicerces da empresa é a capacitação. E é engraçado, Rodrigo, porque eu vejo que as pessoas começam a pensar agora, como que vai ser a partir de agora? E a gente sempre entendeu que a única forma de um país, uma nação, uma empresa crescer é através do conhecimento. Então, o repassar o conhecimento é uma forma bem interessante para você fazer a nossa indústria crescer, né? Então, hoje, o Brasil pede por informação, os nossos clientes pedem por informação, as agências pedem por informação. Então, eu estou vendo aí uma movimentação do Panrotas toda hora promovendo um webinar para poder discutir isso, né? E colocar mais conteúdo para os agentes de viagem poder passar por esse período, né, que não está sendo fácil, né, nós sabemos.
E que informações são essas que o agente busca da GTA desde que a pandemia chegou? Assim, são informações de produtos triviais, como ano após ano vocês batem esse recorde de capacitação? É esse tipo de informação que o agente de viagens quer, ou essa demanda se transformou durante a pandemia? Tem dois momentos, né? Eu até falo que eu sou uma pessoa que adoro estar treinando, eu adoro ir nas universidades, dar aula, eu adoro compartilhar, né? Eu até tenho, toda vez que eu vou para uma sala e fico 2 horas ali repassando meu conhecimento, eu estou reaprendendo, né? Isso é legal. Então, quanto mais você ensina, mais você reaprende. E uma das coisas que hoje eu estou discutindo muito com alguns clientes, porque a minha equipe, ela fala com os vendedores, eu começo a falar com os diretores e proprietários, né? Então, o que a gente mais discute hoje tem dois cenários, né? Um cenário que você conversa com os proprietários é, como que eu vou fazer para passar por isso? Aí vai uma noção mais estratégica de fluxo de caixa, de como você vai transformar a sua empresa numa empresa de custo de 500 mil para um custo de 200 mil, para que você tenha mais elasticidade para poder ter mais fôlego. Porque o ponto-chave é, tudo é finito. Não adianta uma empresa falar que tem recursos. O recurso de todas as empresas é finito. Ela tem empresas que têm recursos para 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que a gente diz é que você tem que montar uma estratégia, os acionistas, né, os proprietários, para poder ter um fluxo de caixa maior para passar por isso. Por um outro lado, você pega a força de trabalho, né, que são os funcionários. Esses têm que fazer com que a empresa sobreviva por isso para gerar os empregos e continuar viva, né? Então, o que a gente tem que entender é que, nesse momento, os agentes de viagem têm que se capacitarem cada vez mais para poder vender. Então, quando eu dou um treinamento, eu não fico especificamente falando de produto. A essência da GTA é vender um seguro viagem. Mas, se você me perguntar qual que é o negócio da GTA, o meu negócio não é vender seguro. O meu negócio é cuidar de pessoas. Então, quando você tem uma missão maior, que é cuidar de pessoas, você tem que ter toda uma estrutura para garantir isso. E o seguro viagem é a materialização disso, né? É o que o cliente vai poder lá no final utilizar. Mas, na essência, a gente precisa fazer com que a agência de viagem sobreviva. Você imagina, se você pegar o turismo, que representa 8,1% do PIB, né, de 2018, a gente está falando de 152 bilhões. Se você converter isso para reais, nós estamos de 900 bilhões que essa indústria gerou. É muito dinheiro. Por mais que você tenha uma queda por conta do Covid, mas é uma indústria muito potencial. Se você pensar que ela gera quase 7 milhões de emprego, é uma indústria fantástica, né? Eu estou entendendo que nós temos que planejar para poder passar por isso, e quando a GTA treina, a gente começa a despertar nisso. Eu até faço uma pergunta, quem é dono, levanta a mão, normalmente tem 3. Quem é gerente? Uns 8. E o restante é o pessoal de linha de frente, né? O que a gente entende é que, nesse momento, tem que ter uma cumplicidade, tanto dos funcionários quanto dos acionistas, para poder passar por isso. Então, a gente sabe que a medida provisória salarial fez com que reduzisse salário, você fizesse alguns ajustes para poder a empresa passar por isso. Então, quando a gente fala da GTA, a gente não fica especificamente falando de produto. O produto é a essência, mas a gente fala de uma questão que eu falo gestão, né? E hoje é que a gente sabe, que todo mundo está percebendo e está vivendo na pele, é que nós somos um país com falta de cultura financeira, né? Então, hoje nós estamos passando sufoco porque nós não ensinamos nossos bebezinhos a economizar dinheiro. Então, eu acho que esse Covid vai fazer as pessoas refletirem, sabe, Rodrigo? Perfeitamente. Então, você está me dizendo que a GTA nunca foi numa linha de, nas suas capacitações, só falar de seus produtos, né? Vocês sempre tiveram ali uma visão macro do funcionamento do microempreendedor, ou, enfim, no caso do agente de viagens, né? Mas e as demandas durante a pandemia? Mudaram ou esses treinamentos já abrangiam esses temas como fluxo de caixa, enfim, esse fôlego todo? Qual que foi o foco durante a pandemia, vem sendo esse foco durante a pandemia, e como a GTA está se aproximando desse viajante, já que as capacitações costumavam ser presenciais, né? Vocês faziam até caravanas, enfim, levando a GTA, inclusive para o interior. Como é que vocês estão se aproximando e com que tipos de
de temas, pelo que os agentes de viagem estão procurando quando buscam uma capacitação da GTA? Vamos pegar, então, nós temos o divisor de água, que é exatamente antes de 11 de março e depois de 11 de março. Então, todo esse conteúdo que eu te falei antes de 11 de março foi exatamente para criar no espírito empreendedor, né? O que a gente fala que é empreendedor? Empreendedor é uma pessoa que pega o seu recurso, abre uma empresa, então ele está botando dinheiro em risco. Isso é um empreendedor, né? E hoje a gente sabe que o Brasil está cheio de agências de viagem que são empreendedores. Então, quando a gente fala do treinamento antes do Covid, tinha essa linha de gestão, linha de planejamento, linha de você como buscar recurso, como criar o relacionamento com o cliente, como potencializar. Vou te fazer um case que eu sempre uso. Numa plateia de 50 pessoas, eu fazia a pergunta: quem tem aqui tem um iPhone? Aí mais ou menos 5 levantavam. Eu falava: vem cá, vocês 5. Explica para os outros 45 por que você compra um iPhone. Meu, esses caras defendiam a marca do iPhone com amor, paixão. Não, eu compro por causa do sistema operacional, eu compro por causa disso. Aí eu agradeci e fazia, tá vendo, gente? É isso. Esses caras têm paixão e defendem aquilo. O que é a mensagem que eu digo? Nós, agentes de viagem, que eu sou um agente de viagem também, eu sou um consultor, nós temos que ter essa paixão e passar isso para os clientes. Então, o que a gente até vejo hoje, as pessoas falando de vender preço, promoção, o que o cliente tem que comprar de nós é valor, né? O valor é que as pessoas têm que perceber isso, né? Então, eu falo que é muito diferente preço e valor. Então, o cliente, o agente de viagem tem que fazer com que todos os clientes enxerguem valor na empresa deles, né? E depois de 11 de março, o que a GTA começou a fazer? Explicar o seguro viagem, porque epidemia e pandemia é exclusão dentro do seguro. Então, você imagina que nós tivemos situações que as pessoas estavam em dúvida de como seria esse atendimento. Então, o que a gente falou para eles, que como as pessoas estão espalhadas por todos os continentes, nós vamos dar todo o atendimento possível. Então, as pessoas, né, se tiverem uma situação de emergência, urgência, ela vai ter o atendimento. Com relação ao Covid, nós damos o atendimento, e se a pessoa for diagnosticada, nós temos que informar as autoridades locais, e aí passa a ter o protocolo local daquele país. Mas todo o atendimento, a pessoa tem o direito. Então, a gente começou a tirar essas dúvidas. E veja bem, Rodrigo, nós falamos de percepção, né? Então, você imagina que eu sempre uso a expressão: o seu cliente vai na sua loja, te dá um cheque de $100, e eu faço um cheque de $130 mil e dou para ele. Olha só a troca. Nós estamos falando que ele paga 0,10% do valor da cobertura que eu estou dando para ele. Porque se ele tiver uma situação que ele tiver que ser internado no hospital, que for passado por uma cirurgia, depois tiver que repatriá-lo para o Brasil em classe executiva, e que tudo isso custe $80 mil, ou seja, o investimento que ele fez foi de $100 para ter uma cobertura de $180 mil. E o que eu digo para os agentes de viagem é que eles precisam fazer o cliente ter essa percepção de valor. Então, você imagina que é uma troca, são $100 contra $130 mil, né? Então, a partir do Covid, a gente começou a explicar o que realmente cobre e as exclusões, porque existe todos os produtos e exclusões. E você sabe que, por regra mesmo de seguro, o correto seria, antes de você vender um seguro, eu mandar um formulário para o Rodrigo e o Rodrigo preencher com suas situações de saúde, Rodrigo. E aí eu falava assim: puta, Rodrigo, eu vou te precificar o seu seguro em X, né? Então eu vou te dizer, você está com quantos anos? Desculpa, estava sem áudio. 30 anos. 30 anos. Então, vamos lá. 30 anos e eu 52. Se nós comprarmos o mesmo carro, o mesmo modelo, e nós preenchemos o formulário e pedimos uma cotação para uma seguradora para o mesmo carro, os preços vão ser diferentes, porque o seu perfil é diferente do meu, né? Então, a gente diz que o seguro viagens deveria ter um preenchimento para as pessoas indicarem se tem doenças pré-existentes, se não tem, para poder precificar. Mas hoje não é possível fazer isso pelo volume de vendas e como as vendas são feitas, né? Então, seria criar uma burocracia. Mas
o que a gente diz é que você tem que começar a orientar o agente de viagem para ele se tornar um especialista. Porque qual que é a essência de um agente de viagem? O agente de viagem é um especialista, né? Então, por que comprar através de um agente de viagem? Porque ele é um especialista, né? Hoje, se você pensar, o agente de viagem tem que potencializar isso, porque o Covid gerou um problema terrível com as OTAs, porque elas começaram a ter dificuldades em dar suporte. Os clientes não conseguiam resolver seus problemas através das URAs, diziam para algumas coisas, 2, 3, 4, e a pessoa no final não conseguia. Então, essa situação gerou uma de reflexão para o cliente, falou, putz, eu compro, beleza, eu compro o preço, mas na hora de ter um suporte eu não tenho. E o agente de viagem, ele é uma pessoa que está disponível ali para o cliente, então ele tem que potencializar isso, que é uma oportunidade, eu vejo que é uma oportunidade, porém ele tem que criar conteúdo para que o cliente justifique, né? Por que eu vou te pagar 10% da sua prestação de serviço? A pessoa tem que justificar. E eu entendo que as pessoas pagam por isso, né? E eu digo que você pega um advogado que cobra por hora para dar um parecer, né? Então, tem profissionais que eles cobram para dar um parecer. E nós temos que nos profissionalizarmos e buscarmos conteúdo para isso. As pessoas precisam enxergar conteúdo, né? Então, eu vou dar um exemplo, eu sou um diretor de rua, eu visito muitos clientes, né? E como eu tive a oportunidade de viajar bastante, adoro viajar com os meus filhos e tudo mais, eu até chego a dar dicas para alguns clientes que querem montar roteiros, né? Tinha um dos clientes que eu estava visitando e ele falando que ia fazer Pequim. Eu falei, não, então vai para a Muralha da China e depois você desce de tobogã. Ele perguntou, tem tobogã na Muralha da China? Eu falei, tem, eu desci de tobogã com os meus filhos. Então, esse tipo de troca, esse tipo de conhecimento, ele tem valor, né? Então, eu acho que agora, depois do Covid, nós vamos ter que passar para o agente de viagem o que ele vai ter que trabalhar, porque você acha que o mundo vai ser igual? Não vai. Olha só, ele vai ter que ver se a documentação está, se o cliente tem as vacinas exigidas, ele vai ter que olhar se o país que está indo tem problemas que vai existir mais documentação. Nós temos que ver em quantas horas o cliente tem que vir antes, porque agora, será que não vão ter que fazer um exame para saber se a pessoa está com febre antes de entrar no avião? Quais vão ser os protocolos de segurança de companhia aérea? Quais os hotéis que você está mandando? Será que o hotel que você está mandando tem um selo de Covid-free, que agora Portugal está fazendo essa campanha? Ou seja, o cliente vai procurar por quê? Por segurança, né? Então, hoje, o momento, a palavra-chave da hora é segurança. Você tem que vender segurança para os clientes. Então, esse tipo de situação é que a gente começa a falar um pouco mais com o agente de viagem. Olha, então, começa a olhar a segurança do seu cliente, onde que ele vai, quais são os procedimentos. Imagina, você entra na embaixada de Israel, está lá dizendo que se você for para Israel, pelo menos a última vez que eu li, é que você tinha que ficar em quarentena. Só que você não pode ficar em hotel, você tem que dizer em casa de quem você vai ficar em quarentena, eles não aceitam que seja hotel. Então, esse tipo de informação, a agente de viagem ele vai ter que buscar. Então, o que eu estou fazendo? Eu, Gelson, estou treinando a minha equipe, eu até uso uma expressão assim, gente, vamos zerar o HD e vamos começar de novo. Porque, Rodrigo, se você não fizer isso, você vai ficar com um pensamento antigo. E eu falo que agora o comportamento vai ser, zero HD e começa tudo de novo. Né? Vamos começar, por quê? Porque você vai ter exigências diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo. As pessoas falam de você tem que ter distanciamento social. Abriu a Disney de Xangai ontem e teve 30% de pessoas que foram lá. O mundo inteiro está monitorando isso para saber, meu amigo, como que foi lidar com essa situação. Então, a médica, né, o corpo médico da Disney foi acompanhar, todo mundo foi para saber que são, né, vamos ver o que acontece. Isso, na verdade, vai ser um parâmetro para ver se a gente começa a abrir outras frentes no mundo, né? Então, eu acho que hoje a preocupação é o agente de viagem tem que buscar muita informação, porque o cliente, ele está ávido por viajar, Rodrigo. Você imagina, eu estou frustrado pra caramba, eu e os meus 2 filhos, porque, primeiro, eu só compro através de agente de viagem, né? Então, o meu agente de viagem trabalha na Faria Lima, é o Alexandre, então ele cuida da nossa viagem, que nós íamos para o dia 5 agora para a Alemanha e Polônia, né, 5 de junho, e depois 1º de julho fazer Califórnia, Nevada e Arizona. Então, eu tive que cancelar tudo isso. Então, falei, crianças, não dá para viajar, mas
Os valores estão com os fornecedores e eu estou lá com esses valores para viajar. Mas ele já está monitorando, porque eu falei assim, ó, cara, então vê aí se vai abrir a Islândia em agosto, pelo menos eu vou em agosto para a Islândia com o Caio, que está indo para o Canadá. Então, o que eu estou dizendo é assim, este agente de viagem, ele vai ter que estar sintonizado, porque se ele mandar o cliente dele para um lugar que tenha várias restrições e ele não sabe disso, ele está arrumando um big problema para ele. Então, Rodrigo, hoje, a palavra-chave é informação. Então, por isso que eu acho que o que vocês estão fazendo, com rotas, gerando conteúdos. Então, como eu estou trabalhando em home office, eu chego a assistir 3, 4 webinars, né? Por exemplo, XP Investimentos, eu estou assistindo BTG Pactual, porque eu preciso entender como está a economia do mundo, como está a economia no Brasil, como estão os investimentos. Dólar a 5,80, como que vai o dólar, qual o cenário do dólar para os próximos, porque tudo isso afeta o nosso setor, né? Ontem eu assisti... Desculpa, Gelson, você me deu 2 exemplos interessantes aí do pré e pós-Covid, né? O pré, essa questão da consultoria, o agente de viagem sempre teve, esse sempre foi o diferencial dele, que é vender a consultoria e não o preço, mas ele precisava, de repente, saber argumentar melhor e mostrar melhor esse valor agregado, mostrar melhor por que ele estava oferecendo aqueles preços. Isso é uma demanda que ele continua precisando, né? A gente precisa fazer esse exercício de mostrar quais são os diferenciais dele, por que o cliente dele vai estar pagando ali um pouco mais caro e vai evitar uma série de problemas, né? Pode evitar uma série de problemas. Exatamente. O pós-Covid, que é o que você está me falando, a questão de zerar o HD, pode até ser uma oportunidade, então, a partir de agora, do agente de viagens se renovar mesmo, né? Me fala um pouco sobre essa importância do agente de viagens, que o agente de viagens passa a ter agora, depois toda essa confusão de quem comprou direto, né? A importância que esse agente de viagens tem, e a partir do momento que esse HD for formatado, esse HD for zerado, o que o Gelson recomenda, qual que deve ser a postura a partir de agora, a partir dessa oportunidade que o copo meio cheio da pandemia oferece? Olha só que engraçado. No sábado nós fizemos um bate-papo, né? O corpo diretivo, eu, Celso, Rogério, Fran, Felipe, e estávamos discutindo exatamente isso. Como que você vê, né? O copo meio cheio e meio vazio, né? Porque o que acontece, Rodrigo, é que hoje as empresas estão se ajustando e você sabe que vai ter pessoas que não vão poder ter seus postos de trabalho por conta da situação atual, né? Então, o que a gente está dizendo é que hoje o agente de viagem, primeiro, ele tem conhecimento, ele tem uma rede de relacionamento, né? E o que a gente está dizendo é que todo mundo tem seu dom. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a pessoa tem que pegar o seu know-how, tem que pegar a sua rede de relacionamento e ele tem que demonstrar valor para o seu cliente e fazer com que isso, ele retenha os seus clientes. Então, vamos lá. A gente está falando de como que vamos voltar, né? Você imagina que todos os clientes estão dentro de casa como nós, e eles estão querendo viajar, né? Agora, você imagina que o agente de viagem, agora ele precisa entender como que ele vai se relacionar com o cliente dele, né? O cliente dele vai querer um atendimento mais humanizado, ele vai querer ter toda a garantia de que aquele consultor está gerando um pacote para Natal, para o Ano Novo, para as férias de janeiro, para o Carnaval do ano que vem, de uma forma segura, né? E aí o que eu digo é o seguinte, o cliente, ele tem que ser contatado pelo agente de viagem, e o agente de viagem tem que ter esse contato, ele não pode sumir. Não é porque está a Covid, está todo mundo no home office, que você vai ficar o dia inteiro assistindo a televisão. Muito pelo contrário, você tem que realmente agora se aproximar mais. Então, eu até digo que as pessoas precisam criar essas oportunidades. Então, vamos dizer, eu adoro shows de rock. Então, você imagina que alguém, o meu agente de viagem, Alexandre, descobre que o YouTube está fazendo um show em Londres, que vai fazer o ano que vem, julho do ano que vem. Pô, ele monta o pacote para mim assistir o YouTube lá. Ou seja, eu não estava pensando em YouTube, mas ele sabe que eu gosto de YouTube, e aí ele montou e falou, Gelson, cara, montei uma opção de viagem para você, tem uma passagem promocional aqui da Latam, da British, ó, você vai para Londres, ó, você vai ficar nesse hotel, o que você acha, ó?
montei aqui para você. Cara, eu nem estava pensando, mas como eu gosto do YouTube, passou a ser um negócio que eu falei, caramba, esse cara é bom. Então, assim, mas como que ele vai saber que eu gosto do YouTube? Ele tem que conversar comigo, ele precisa entender, né? Então, eu torço para o melhor time do Brasil, que é São Paulo. Então, ele tem que entender onde São Paulo... Controvérsia. Mas calma aí, eu tenho que defender meu time. Então, o que a gente está dizendo é que esse contato, Rodrigo, ele precisa existir, né? Então, o que a gente está dizendo é que o profissional, para voltar, ele precisa se relacionar com o cliente, porque quando voltar, como você vai lidar com esse cliente? Como você vai se relacionar com ele? Né? Se você pegar, hoje, as empresas todas fecharam suas portas, não fecharam? Mas aí tem uma grande empresa, que é a maior empresa do Brasil, falou que suas lojas físicas fecharam, mas eles geraram 15% de vendas, mesmo com as lojas fechadas. Vocês entenderam que as pessoas conseguiram achar formas de se relacionar com esse cliente, de gerar negócios com ele, né? Eu vi que muitas empresas, como o Chili Beans, também gerou muitos negócios utilizando o WhatsApp, ou seja, é uma forma que eles usaram a ferramenta para poder fazer essa venda. E o agente de viagem, ele vai ter que pensar nisso, né? Como que ele vai se relacionar com o cliente pós? Por exemplo, no meu caso, você imagina que eu tenho uma equipe que se relaciona com 6.600 agências. Rodrigo, você acha que depois a gente vai ficar querendo receber visitas presenciais? Já é uma interrogação. As pessoas agora vão ter até receio de receber visitas presenciais. Então, se o meu foco era presencial, opa, já tem que pensar de que forma que eu vou começar a me relacionar com 6.600 agências no Brasil, que não seja de forma presencial, né? Então, é uma mudança completa, porque se você imaginar que você vai, não, foi declarado que agora a pandemia já achou a vacina e tudo mais, beleza. Será que todo mundo vai querer abrir suas portas para receber 10 promotores por dia nas lojas? Porque as agências de viagem recebem todos os promotores, né? De companhia aérea, de locadora, de seguro de viagem, de operadoras. Então, será que vai continuar essa postura? Então, são perguntas que você já tem que começar a pensar de que forma, né? Eu sempre digo que todo mundo tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Quem vive só do plano A tem toda a chance do mundo de quebrar. Então, você tem que ter o plano B e C. Você está falando aí sobre mudança no comportamento de atendimento de uma empresa, no atendimento B2B, né? E em relação à mudança do procedimento do viajante, método dele viajar, já existem orientações da GTA para como o agente de viagens deve orientar o seu cliente em relação a novos procedimentos, o novo normal aí? O que nós sempre recomendamos é que você tem que pegar, por isso que eu falo que essas associações de classe que defendem uma classe, né? Então, você tem uma ABAV, que é das agências, tem a Abrastoa, que são das operadoras, tem a Abracorp, das empresas corporativas. O que você vê é uma movimentação de associações que elas têm que criar uma situação para orientar o mercado. Então, eu vou te dar um exemplo típico. Se você fala em distanciamento social, a ABA está falando com a Anvisa e a ANAC para criar um distanciamento social. Para Guarulhos e Viracopos, perfeito. Mas e Congonhas, que está no centro de São Paulo, a capacidade é de 8 milhões de passageiros e recebe 18. Você imagina, nós estamos falando que o aeroporto de Congonhas já recebe 18 milhões, sendo que a capacidade é 8. Como que você vai criar um distanciamento social se você tem um aeroporto que já dobrou a capacidade dele? Ou seja, nós estamos dizendo que o agente de viagem tem que ficar em sintonia para saber quais são os protocolos que as agências vão gerar, né? Então, você vai ter que esperar o ANAC gerar um protocolo para embarque, né? Como que os hotéis vão se posicionar, como que os resorts vão se posicionar, como que os navios vão se posicionar, né? Porque uma coisa é certa, Rodrigo, hoje, para você pegar a sua família, colocar dentro do avião e você sair viajando pelo mundo, hoje as pessoas estão muito reticentes a isso, né? Então, você já viu algumas companhias que já colocou a máscara como obrigatório e já outras não. Então, o que é o certo e o que é errado? Para mim, o certo é a máscara. Mas o que eu estou entendendo? Nós precisamos seguir protocolos. E quem tem que dar os protocolos para o agente de viagem são as agências
do Brasil. As entidades reguladoras, né? São as entidades reguladoras, exatamente. Você fica à mercê de uma infraestrutura e de uma orientação vertical, né? Exatamente, porque o que eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, o mercado de seguro-viagem, ele mudou depois da normativa 315. Antes da 315 era um formato, e depois da 315 passou a ser outro formato. O que a gente diz é que você tem uma SUSEP, que hoje é o guarda-chuva do seguro-viagem. Então, as seguradoras têm que seguir as normativas da SUSEP. Então, o que eu digo é que, quando eu entrei nesse business, né, que é o seguro-viagem, tinham 7 players. Hoje são mais de 20. Você imagina que hoje eu disputo com mais de 20 players no mercado, né? Mas todas elas seguem a mesma orientação da normativa. Então, quando você tem um órgão regulador, fica mais fácil. Então, o que a gente diz? Como a informação é o ponto-chave, o agente de viagem tem que ficar muito sintonizado quais são os protocolos de aviação, quais são os protocolos da hotelaria, quais são os protocolos de empresa de receptivo, e você tem que orientar seu cliente, né? Você acha que para nós, quando eu ia para a Ásia com os meus filhos, eu via aquele bando de asiático com máscara, a gente achava muito estranho. Hoje a gente não acha mais estranho, não. Já passou. E hoje, quando eu saio para o meu bairro aqui para ir em algum local, farmácia, coisa parecida, que eu vejo alguém sem máscara, eu falo assim, cara, esse cara é louco. Olha só a mudança de pensamento, né, Rodrigo? A sua voz sumiu. Desculpa. Mudança de valores e de comportamento, né? Sim, exatamente. Em relação a isso, a GTA já desenha alguma mudança em relação aos seus produtos? A pandemia vai fazer a GTA mudar de alguma forma que não... A do atendimento você já falou que já mudou, vocês já zeraram o HD, vocês já estão dando outras orientações a partir de agora. Mas e em termos de produtos, em termos estruturais, como que a pandemia impactou a empresa? Nós na GTA já temos conversado, já estávamos conversando há uns 2 meses com os nossos, 2, 3 meses com o nosso parceiro, né, a nossa seguradora. Por quê? A GTA sempre se posicionou como uma empresa estabelecendo produtos com um preço único para o mundo. Então, eu tinha produtos que você podia comprar, ir para a Ásia, ir para a Europa e para os Estados Unidos com o mesmo produto. Então, o que a gente percebeu? Que nós precisávamos fazer uma precificação por continente, né? Então, a gente está já finalizando isso, então, a partir de 1º de junho, nós já vamos adaptar os nossos produtos por continente. Por que isso, Rodrigo? Porque nós sabemos que América do Norte, Estados Unidos e Canadá é a saúde mais cara do mundo. Aí depois você vem para uma América Latina, que é a segunda, e depois você vai para a Europa e demais continentes. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma precificação junto com o nosso parceiro para poder direcionar os produtos por continente. Então, a partir de 1º de junho, a GTA se posiciona o produto por continente, né? Isso por quê? Porque a gente precisa garantir a saúde da nossa apólice. O que a gente sempre diz, né, no nosso segmento, é que a saúde da apólice, ela tem que ter um equilíbrio, né, entre despesa e receita. Então, este ajuste que a GTA vai fazer, ela vai nos ajudar bastante. Por quê? Porque você pega um volume de passageiros que vão para os Estados Unidos e muitas vezes ele vai com um produto inadequado. Então, qual que nas nossas capacitações, o que a gente mais recomenda? Que você viaje para os Estados Unidos com uma cobertura alta, né? Que você saia com um produto de 75 mil, 100 mil, 130 mil, com altas coberturas, né? Então, essa já vai ser uma das umas mudanças que nós vamos fazer, a adaptação, a partir de 1º de junho, para que a gente possa orientar os nossos agentes a comercializar por destino e por cobertura, né, e dando as orientações sobre pré-existência e tudo mais. Certo, já vinha crescendo a consciência do brasileiro em embarcar segurado, né, principalmente para esses países do exterior. Cresce isso a partir de agora? A pandemia tem esse lado positivo para as empresas de seguro viagem? Assim, as pessoas vão se conscientizar ainda mais? A GTA já trabalha com essa perspectiva de aumento da consciência do consumidor brasileiro em viajar protegido? Sim. Olha só, Rodrigo, eu adoro estatística. Eu falo que a melhor coisa é você ter estatística para trabalhar. Quando eu entrei nesse segmento há 14 anos atrás, o volume de pessoas que viajavam com seguro era em torno de 17%, 18%. Nós estamos falando de hoje de 35%.
Mas o porquê 35, gente? Porque o fato do balão da Capadócia que caiu, que gerou a normativa 315, foi que explodiu para 35. O que acontece é que cada vez que surge uma situação mundial que vira, né, uma informação que todo mundo começa a parar para pensar, opa, o que é isso? Você acaba tendo uma conscientização das pessoas na necessidade desse produto. Então, você imagina que a gente está falando de 17 para 18, e subiu com a normativa 315, já foi para 35. O Covid, com certeza, vai fazer com que as pessoas comecem a colocar o seguro viagem na sua bagagem. Então, vamos lá, se você pegar as estatísticas do site da aviação, você vai ver que teve 97 milhões de passageiros que viajaram no nacional, mais 12 milhões que viajaram no internacional. Você tem um volume de passageiros, se você pegar os 35%, nós estamos falando que 30 milhões viajaram. 70 milhões, meu amigo, não viajaram com seguro. Você imagina? Então, o que a gente está dizendo é que é muita gente desinformada. E aí, quando eu falo desinformada, é porque muitos clientes compram através de OTAs, então ele não tem o suporte de um profissional. Então, ele está comprando ali o bilhete e sai viajando. Mas ele esquece de comprar, ele nem sabe que tem para comprar. Mas quando ele procura um profissional, que é o agente de viagem, aí sim, este profissional orienta, né? E até quando eu faço os meus treinamentos, eu faço, gente, como vocês acham de pessoas, qual o percentual de brasileiros que viajam com seguro viagem? Aí as pessoas começam, 70, 80, eles dão um número alto, sabe por quê? Porque eles, como profissionais, oferecem. Mas existe um volume de pessoas que viajam que nem sabe que existe esse produto. Um volume grande, e não é por falta de capacidade intelectual, porque eu vejo gente, vou dar o exemplo do meu irmão, uma pessoa classe média alta, engenheiro, que estava viajando com 2 filhas e a esposa. Mas um dia antes de embarcar, eu perguntei sobre seguro, ele não sei, não vi isso não. Eu falei, aí eu dei de presente de aniversário para ele. Fica a dica aí pro pessoal da GTA e começar a vender seguro como presente de aniversário a partir de agora, porque depois dessa pandemia vai ser um produto de valor isso aí, né? É isso mesmo. Lembra do 0,10% que eu falei, né, Rodrigo? O investimento é muito baixo, né, para uma proteção Exatamente. que você vai levar no bolso, né? Mas eu acredito, sim, a sua pergunta foi pertinente, realmente, assim, vai haver uma busca por seguro viagem. Ô, Gelson, e como é que foi o primeiro impacto em relação a cancelamento, a reembolso? Como a GTA lidou? E você que é o cara que gosta das estatísticas aí, você pode trazer algum número? Você sabe a quantidade de reembolso, enfim, como é que a GTA lidou? Sim. Eu falo que para a vida, tudo estatística ajuda, né? Nós ficamos super bem de vendas até mais ou menos dia 10 de março, vendemos super bem em janeiro, vendemos super bem em fevereiro, até 10 de março a nossa equipe estava vendendo muito, e depois parou as vendas, tá? Pararam as vendas. Houve um movimento de cancelamento, Rodrigo, eu tive 22 mil cancelamentos, né? E como a campanha que gerou no Brasil Não Cancele, Adie, realmente a gente começou essa movimentação, né? O mercado inteiro pedindo para não cancelar, adiar, justamente para proteger o caixa das empresas, né? E eu acho que o governo veio com a medida provisória 948, que é justamente para o quê? Preservar a saúde financeira das empresas. Então, hoje, dos 22 mil cancelamentos que eu tive, pelo menos 20 mil passageiros aceitaram a carta de crédito. Então, isso foi ótimo, né? E a medida provisória prevê que, após pandemia, o cliente pode ser reembolsado em até 12 meses, né? E nós geramos uma carta de crédito para 24 meses. Então, o que nós fizemos? Estendemos isso, porque nós sabemos que muitas empresas estão dando férias para todo mundo, ou seja, o planejamento familiar das pessoas mudou demais, né, com o Covid. Então, não necessariamente as pessoas vão conseguir viajar daqui a 12 meses. Então, nós estendemos para 24, exatamente para que ele tenha essa flexibilidade de uma próxima viagem. O agente de viagem não precisa fazer essa devolução, né? E os clientes que desejaram receber seus valores, a gente realmente fez os créditos para eles, porque é de direito. Total, e para o agente é a manutenção, inclusive, da comissão, né? Porque quando você cancela um voucher e gera o crédito para o cliente, a agência não precisa devolver a comissão.
Então, quando ele comprar o próximo voucher, ele vai utilizar aquela carta de crédito. Então, isso é legal porque a gente preservou 22 mil comissões aí para o mercado, né? Que isso foi muito importante, né, nesse momento. Tá? Então, o que a gente diz é que você tem que ter essa agilidade, né? Então, hoje, se você me perguntar quais são as dificuldades que eu estou vivenciando hoje, uma delas é você poder ajudar as agências a passar por isso, né? Então, tinha agências que tinham faturas comigo, então a gente está sentando, conversando, negociando, como eu vejo que as empresas estão negociando aluguel, né? Empresas que pagam aluguel, então você tem que pegar fornecedores e que o fornecedor ajude a você passar por isso. Então, esse é o momento que a GTA está ajudando os agentes de viagem, né? Perfeitamente. Gelson, a gente já está encerrando. Em relação ao... Você falou aí das pessoas reticentes em pegar um avião para o exterior no momento. E Brasil, e doméstico? Como é que está o portfólio da GTA no doméstico? Já está preparado aí para essa demanda? Sim, nossa, a GTA ela tem, do nosso share de vendas, eu te falo assim, 45% do meu share hoje é o nacional, então a gente faz um trabalho muito forte no nacional, porque todos os treinamentos, você imagina que há 10 anos, a gente vem, há 14 anos fazendo esses treinamentos, e nós, com o treinamento, a gente falando assim, olha, se o seu cliente sair de casa 100 quilômetros, você pode vender o seguro viagem. Então, a gente vem plantando essa sementinha há 14 anos. Então, o nosso volume de venda de nacional, ele é muito grande. Então, hoje nós temos, assim, um volume de clientes que consomem os nossos produtos, nós já temos eles no mercado, várias operadoras já embutem nas suas operações, e realmente, assim, o que a gente percebe é que o início da retomada vai ser no nacional, pequenas distâncias, até as pessoas sentirem segurança de fazer uma viagem de voos de 3, 4 horas, aí depois esperar abrir as fronteiras, né, Rodrigo, para poder viajar pelo mundo. Desculpa, eu estava sem microfone de novo. Legal, você falou aí em capacitação diversa, enfim, não só aí nas questões do turismo. Por fim, aí indica para o agente de viagens o que o Gelson anda vendo, você falou de BTG Pactual, enfim, mas um material complementar aí que o enriqueça como profissional e amplie o seu portfólio aí para dar as dicas para os clientes. O que você tem visto na quarentena que você recomenda? Por exemplo, tem um parceiro, né, que é um grande amigo também, o Evandro, da Backup, toda quinta-feira ele está fazendo uma live, onde ele chama pessoas do mercado financeiro para discutir a questão. Então, a Backup, ela gera um conteúdo muito bom nessa parte de finanças, né? Ontem, por exemplo, eu assisti uma de hotelaria, amanhã eu vou fazer uma live com uma operadora chamada Milesis, para falar sobre montar uma equipe de vendas, ou seja, como montar uma equipe de vendas eficiente. Então, a gente vai estar discutindo isso. Então, o que a gente diz é que você, que está no turismo, tem que olhar as postagens de lives e ver os conteúdos, né? Então, por exemplo, segmento de luxo, né? O segmento de luxo, eu já assisti 3 lives de segmento de luxo. Então, o que a gente diz é que quando você começa a ouvir esse segmento, você começa a ver as várias oportunidades que tem e empresas especializadas para oferecer isso para o agente de viagem. Então, se o agente de viagem conhece bem seu cliente, ele tem um potencial de compra de um produto de 150 mil reais, e você tem um parceiro que possa oferecer uma experiência única, esse é o momento de você fazer as parcerias, né? Então, o que eu digo é que tem várias lives que estão sendo publicadas aí no mercado, né? Até você pega Brastoa promovendo, então a Bave promovendo, é ficar realmente antenado nessas lives e participar, né? E escutar o conteúdo delas, né? Porque no final vai tudo isso refletir para o nosso segmento. Legal. Que a Panrotas também está promovendo, inclusive falamos sobre luxo, tem o Prime Time com o Ferreirinha, que é um dos grandes especialistas aí do meio, e entre várias outras lives que a gente promove semanalmente aqui no portal Panrotas. Agora teremos, não necessariamente uma live, mas aí uma gravação extensa do diretor comercial da GTA, Gelson Popazoglu, falando para a gente sobre vários temas que vão além do seguro, cobrem ali a questão da gestão e do atendimento do agente de viagens, do conteúdo que é tão importante, né, Gelson? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre muito gentil com a Panrotas.
E eu é que agradeço, Rodrigo. E mando um abraço para todo mundo aí do Panrotas. Mando sim, tá todo mundo vai te assistir aqui, então um abraço já fica mandado. Gelson, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, amigo. Valeu. Um abraço.